Olá, esse vídeo é para mostrar como que é a instalação da máquina virtual. E aí, utilizando a VirtualBox, né, aqui, configurando a ISO do Ubuntu Server 2024 que eu utilizei na instalação. Eu optei por fazer a instalação desassistida para a gente poder configurar, né, e escolher o mínimo de softwares lá que a gente não tem interesse de utilizar. Deixei com 15 GB de HD, 2 núcleos, se eu não me engano, 4 GB de memória, mas você pode aumentar ou diminuir na quantidade de núcleos e quantidade de memória. Depois de apontado a ISO, a gente inicializa a máquina, ele vai começar aqui o processo de instalação. Aliás, vai fazer a carga do sistema operacional e vai perguntar se a gente quer instalar ou só utilizar. No caso, a gente quer instalar, vamos seguir aqui os passos. É melhor visualizar a máquina virtual nesse modo escalonado, que eu já mostrei para vocês em sala de aula várias vezes. O tempo de instalação vai variar, né, de dispositivo para dispositivo que vocês estiverem fazendo. Nos laboratórios lá da FAESA, a gente consegue fazer isso tudo em menos de 2 aulas. Se tiver um dispositivo com menos capacidade de hardware, aí pode ser que você leve mais tempo. Não é obrigatório ter conexão com a internet para fazer a instalação, mas se você tiver, ele já atualiza algumas coisas. Aqui a gente escolhe o idioma que a gente vai fazer a instalação, no caso eu escolhi português. O teclado, eu botei a configuração português Brasil. Aqui a gente escolhe o Ubuntu Server versão mínima, né, que é essa segunda opção. E aí faz com que ele não instale softwares que a gente não tem interesse. Aqui ele coloca a VirtualBox, né, escolhe o IP da máquina. Aqui é um teste dos repositórios que o Ubuntu vai coletar ali suas atualizações e demais softwares. Se não tiver internet nesse ponto que ele não vai funcionar. Se tiver internet conectada, ele vai conectar e vai mostrar o resultado do teste. Normalmente passa, né? Havendo conectividade. Aqui a gente fala que ele vai instalar o sistema operacional no HD inteiro, que foi criado no HD virtual. Aqui fica o mapa de formatação do HD. Basta concluir. Aqui é só para a gente conferir no final e concluir e continuar. Aqui colocar as credenciais, né? Eu gosto de utilizar administrador, usuário, o servidor, o nome, vocês podem botar o critério de vocês, a senha. Aqui didaticamente estou escolhendo administrador, se for um ambiente de produção é interessante vocês usarem uma senha segura. Aqui ele pergunta se a gente quer instalar o Ubuntu Pro, eu digo que não. É importante instalar o OpenSSH para a gente conseguir conectar e configurar as primeiras instalações, que no caso é o WebMin. Eu vou mostrar isso sendo feito com o PowerShell, que é o jeito mais tranquilo de fazer no ambiente Windows, que eu vi que a maioria dos alunos tende a utilizar. Dos softwares extras que a gente tem aqui disponível, não vou escolher nenhum que a gente está colocando na instalação mínima, né? As coisas que a gente vai usar depois, que é o Apache, o MySQL, a gente instala manualmente.
Dá para variar aqui no modo de instalação, né, se a gente quer uma visualização detalhada ou sucinta. A detalhada é essa daí, que ele mostra passo a passo o que está sendo feito. A sucinta, que ele bota blocos, né, do que está sendo instalado naquele instante. Aí no caso da sucinta. É interessante para verificar, quando a gente está fazendo uma instalação e fica na dúvida se o processo está travado, né, por algum motivo, se ele está continuando, variar entre esse modo e o outro que tem da instalação detalhada ou a sucinta. Ainda visualizar full log, né, que é o log completo, né, da instalação. Essa é a opção que aparece embaixo no monitor. Após a instalação, a gente faz a reinicialização, ele aparece ali o botão de reboot. Você confirma e ele já vai reinicializar a máquina virtual diretamente no sistema operacional que você acabou de instalar. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o WebMin, que é um gerenciador web, né, que a gente tem utilizado desde em sala de aula. Para fazer isso, vamos conectar no SSH do servidor dessa máquina virtual que a gente acabou de criar. Por quê? Para a gente não precisar digitar os comandos, né, caractere a caractere, aí no terminal da VirtualBox, que ele é menos amigável, por assim dizer. Aqui eu estou logando com o usuário administrador, a senha também é administrador, para mostrar que o SSH já está instalado, só não está rodando. Aí no caso, mostrando o serviço, SSH, né, que é o serviço de conexão, é o que a gente quer fazer o uso, quer conectar nele. O comando aí, sudo service ssh status, mostra o status do serviço. Repare que ele está habilitado, mas está inativo. Ali o segundo campo, na activity. Inativo. A gente faz o start dele com esse comando sudo service ssh start. E aí, verificando de novo o status dele, já aparece ali, ativo e rodando. Então a gente já pode conectar nele na porta padrão do SSH, que é a porta 22. Vamos fazer isso utilizando o PowerShell. Deixa eu pegar aqui o terminal dele. Aqui está. O comando para conectar no SSH, né? É SSH. Vou usar aqui o login do administrador, que é o que a gente cadastrou. @localhost. Se fosse um IP, né, de um outro host, a gente colocaria ele o IP. No caso, como é local, a gente bota localhost mesmo. Dando certo, aliás, não vai dar certo porque a gente tem que configurar a porta dele primeiro. Isso a gente faz as configurações da máquina virtual aqui na console do VirtualBox. Aqui, o botão direito, configurações. Aí vamos em rede. E aí o modo de conexão é o NAT. Repara aqui, não é mais o bridge. Eu vou até atualizar lá a documentação no AVA. Vamos configurar aqui a primeira regra, que é a regra de SSH, para a gente conectar ali no terminal. Vou direcionar a porta 22 do host, aqui no caso da do hospedeiro, para a porta 22 do convidado. Então as portas estão mapeadas. Fazendo o SSH agora na porta local, na porta padrão, né, do host, a gente já consegue aí uma mensagem diferente. Olha, reconheceu a conexão, adicionou aqui a chave de conexão, né, desse host aqui, né, da máquina hospedeira, e agora já estamos logados lá no nosso servidor. Isso aí ajuda o quê? A gente poder colar comandos e torna mais produtivo, né, a configuração. No caso, a gente vai colar aqui o comando do repositório do WebMin. Está aqui nesse site do davulto.com, que é um serviço de hospedagem. E normalmente as documentações de provedores costumam ser bem completas e bem atuais, justamente para eles evitarem chamados, né, dos clientes que estão ali tentando utilizar a sua tecnologia. Como a gente está usando o Ubuntu 24.04, é uma das mais atualizadas que eu achei, por isso que eu estou utilizando aqui. Aqui a gente mandou primeiro ali o comando, né, de setup do WebMin. O segundo é o que ele faz
a instalação. E aí, a instalação do admin, por padrão, né, o comando de instalação do Linux, né, sudo apt install do Linux Ubuntu. E aí a sequência vem o que a gente quer instalar, né? Instalações recomendadas por admin. O "-y" é a confirmação de se ele tiver alguma indagação durante o processo de instalação que pedir a confirmação do usuário. Quando a gente passa o parâmetro de "-y", ele já confirma antecipadamente. Aqui eu dei uma acelerada no vídeo para a gente ganhar tempo e mostra ali na tela de trás, né, como que tá lá, os processos estão rodando, né, pelo top. E aqui na frente eu estou mostrando pela console do PowerShell que a gente conectou. Feito isso, o admin já está instalado, a gente vê que ele já está rodando ali, ativo e rodando. Então, se a gente conectar aqui no localhost, na porta 10.000, a gente vai acessar o serviço. Antes disso, é importante configurar a porta 10.000. Vamos fazer 3 configurações de porta. Estou fazendo aqui gradativamente para ficar claro a motivação. A gente fez a primeira do SSH, estamos fazendo aqui agora do admin, que é a porta 10.000. Ele conecta no localhost, né, no mesmo IP da máquina, mas em portas diferentes. Aí vamos mapear da 10.000 para 10.000. E a última configuração que a gente vai fazer já é a da configuração da porta 80 para a porta 80. A gente vai configurar a porta do Apache lá do host para o Apache aqui do hospedeiro. Aliás, da máquina hosteada para a máquina hospedeira. Fizemos ali a configuração da porta 10.000, agora se eu acessar aqui, ó, localhost 2.10.000, eu já acesso lá o admin. E com isso, eu já não preciso utilizar nem a console do PowerShell. Essa mensagem é normal porque ele conecta o admin via HTTPS e a gente não está usando um servidor registrado, né, com DNS, etc. E certificado que o navegador conheça, por isso que ele vai dar essa mensagem. Ele dá até uma segunda mensagem, né? A gente usa aí o usuário administrador sem administrador. Ele reclama que é uma senha fácil. Isso é coisa do próprio Chrome. Essa mensagem padrão que ele gera aí, mude a senha. Mas como é para fins didáticos, a gente vai fazer uso assim mesmo, sem problema. Qual a vantagem do admin? A gente poder fazer upload de arquivo para lá, editar arquivos, rodar comandos na console sem utilizar lá o prompt do PowerShell ou da console do VirtualBox, que não é muito amigável. Aí está aí o cockpit do admin. A próxima etapa é fazer a instalação do Apache. Antes de fazer isso, eu botei para ele atualizar ali, tinha 48 pacotes pendentes de atualização. Como eu acabei de fazer a instalação, tudo que foi gerado após, né, a ISO da instalação ser montada, vira pacote de atualização. Então, quando a gente instala um sistema operacional novo qualquer, ele vai procurar fazer as atualizações dos seus pacotes de programas, né, de software. Ele terminando essa instalação, nessa atualização de sistema, a gente vai fazer a instalação aqui do Apache. Já deixei aqui do lado de novo, né, utilizando a documentação da vultr.com. Eu deixei aqui o comando de instalação do Apache, que é bem simples, né? Aquele sudo apt install Apache. O "-y" para evitar interação no prompt durante a instalação. Nesse passo, a gente vai usar o terminal da máquina virtual pelo próprio admin. Tem ali em ferramentas, no seu menu esquerdo, você está vendo aqui na parte azul, ferramentas. E vai ter lá terminal, onde a gente roda alguns comandos. E tem também o gerenciador de arquivos, que é onde a gente faz o upload A gente vai fazer o upload, né, do Joomla, do PHPMyAdmin, do WordPress e do Moodle. Não necessariamente nessa ordem. Ela terminou de instalar. Já posso vir aqui em ferramentas terminal. Ele vai abrir a console do servidor, mas via navegador, que é bastante prático. Com isso, eu já posso fechar aqui o PowerShell, não preciso mais dele. Vou fechar aqui a console do Windows. Vou fechar a console da VirtualBox. E vou fazer agora todo o restante da configuração via navegador, como eu já venho mostrando para vocês em sala de aula desde o início do curso.
Aqui é a instalação do Apache, sudo apt install apache -y, ele pede a confirmação da senha de administrador e já sai fazendo as instalações. Como a gente está usando essa máquina só para fins didáticos, eu não ativei nela o firewall, por isso que a gente não precisa rodar esse comando número 4 aí de permitir o acesso na porta 80. Se a gente estivesse usando ele em produção, seria importante ter habilitado o firewall e aí sim abrir essa porta 80 para ela receber conexão. A figura ali do lado direito, né, o item 5, né, com a página padrão da Apache, é o que a gente vai visualizar assim que a gente logar no servidor, né, no servidor na porta 80, depois que a gente configurar a regra lá na console do VirtualBox. Temos que criar lá a regra da porta 80 para a porta 80 e depois a gente consegue acessar. Vamos fazer aqui então. Direito, configurações, rede, avançado, redirecionamento de porta. Incluir aqui uma nova regra no verdinho. Vou escrever ali, ó, Apache. Para a gente lembrar que a regra é essa. Porta 80. Porta 80. Confirma. Confirma de novo. Agora, se a gente acessar aqui localhost, não precisa nem botar porta 80, que é a porta padrão de navegação, né? Se a gente botar aqui localhost, ele já cai lá no Apache. Então a gente já pode agora partir para colocar os nossos, instalar o MySQL, depois colocar lá os PHP-MyAdmin, o Joomla, o WordPress e o Moodle e rodar. Aqui, a título de curiosidade, a gente tem um log do Apache. Repara ali no /var log Apache. Se a gente olhar o log de acesso, ele tem 3 entradas. Eu acessando mais uma vez e atualizando aqui, e vendo de novo, né, o final do log de acesso, eu mostro aqui 4 entradas. Cada acesso que a gente tem no site, de qualquer usuário, ele vai registrar uma entrada a mais nessa tabelinha de log. É uma forma de você monitorar o site e saber como é que está sendo a performance de uso dele. Claro que hoje a gente já tem softwares que fazem o processamento desse arquivo de um jeito mais amigável. A instalação do MySQL via WebMe é bem facilitada. A gente pesquisa ali o nome, MySQLDB. Ele vai listar aqui qual pacote a gente tem. No caso está sendo a MariaDB cliente e o MariaDB server. A gente confirma aqui que são os pacotes e manda ele fazer a instalação e depois a gente consegue acessar a própria console de administração do MySQL via WebMe. Aqui a gente vai fazer uma configuração da senha do root. Eu vou botar aqui a senha administrador. Vou até mostrar aqui na outra aba que administrador. Vou copiar, vou colar lá. E vamos mudar ali a autenticação, né? Para default. Isso. Aqui a senha administrador. Salvar. Então, nas instalações a gente vai usar aqui o usuário do root. O ideal seria para cada instalação de criar um usuário e uma senha específica. Para ganhar tempo eu fiz com o root mesmo. Salvei aqui a senha do root. Agora eu vou baixar aqui o PHP-MyAdmin. Na verdade eu vou baixar todo mundo logo. O Joomla, o Apache, o Joomla, o WordPress e o Moodle. Baixei até mais de uma vez aqui. Ele terminando de baixar os arquivos, a gente vai fazer o upload ali para o diretório padrão do Apache, que é esse /var www.html. Fazer esse upload via aqui, né, nosso
belíssimo WebMin, Tools, File Manager. Aí aqui em File, no menu superior, a gente tem a opção de fazer o upload do arquivo. Apontei aqui o PHP-MyAdmin. Vamos sempre colocar essa opção, o Extract Compressed, que é para ele extrair os arquivos comprimidos. Isso evita que a gente precise fazer o unzip do arquivo lá dentro do site, dentro do servidor. Um outro passo é trocar o nome aqui da pasta de fora. Normalmente essas instalações, acontece dele ter lá essa pasta exterior com esse nome, e interior uma pasta com o mesmo nome com a instalação propriamente dita. Então essa daqui eu vou deixar PHP-MyAdmin 522 All Languages underline, só para diferenciar da outra. E vou entrar dentro dela e copiar a pasta que tem o PHP-MyAdmin propriamente dito. Para copiar aqui no WebMin, a gente seleciona aqui a checkbox da caixinha que a gente quer copiar e vou lá em Edit e o Cut para cortar esse bloco de informação, esse arquivo esse diretório com os arquivos dentro. Depois eu subo aqui para o diretório superior, aqui no barra www.html, e colo o que eu acabei de copiar de lá de dentro. E essa pasta de fora eu excluo, porque ela estaria ali sobrando. Outra coisa a fazer é renomear aqui, PHP-MyAdmin, esse nome todo, para só PHP-MyAdmin tudo minúsculo, que é o nome que a gente vai procurar no browser para acessar ele. Aqui renomeamos. E aí temos aqui os arquivos do PHP-MyAdmin. Próximo passo é a gente duplicar aqui esse arquivo, config sampler inc php. A gente seleciona ele aqui, daquele mesmo jeito, né? Copia, vai lá no edit, cola, que é o arquivo de configuração. Então a gente renomeia ele deixa de ser sample, ele vai ser config inc.php, o nome que ele tem que ficar é esse, se for um nome diferente vai dar erro. Então a gente tira aqui o sample e tira esse parênteses que ficou ali do número. E nele a gente vai colocar as configurações de usuário e senha do banco. Vai apontar que o banco está aqui, no caso está no localhost, né, o MySQL, e vai colocar ali as credenciais. Como eu falei, eu estou usando aqui só o usuário root, né, com aquela senha de administrador. É esses parâmetros que eu vou colocar ali no arquivo. Clica aqui no arquivinho que a gente acabou de criar, com o botão direito, vai em Edit. E vamos incluir aqui embaixo essas duas entradas, o server e user. Aí eu vou botar que o usuário vai ser o root e o server password vai ficar administrador, que é o que a gente colocou ali logo após a instalação do MySQL via aqui o próprio WebMin. A gente fez a instalação e depois foi lá e setou o usuário o administrador com aquela senha. Dá um Ctrl S para salvar ou clica em cima no lado superior direito, tem aquele disquetinho ali, a gente clica nele para salvar, ele vai dar esse status de carregamento. E vai terminar de persistir o arquivo no disco aqui do nosso belíssimo servidor. Então o PHP-MyAdmin já sabe quem é o host, tá ali, né? O host é o localhost, já sabe com qual credencial ele tem que acessar. Aí vamos acessar aqui o WebMin. Vou deixar dar um erro aqui de propósito. Antes disso, estou esquecendo de colocar aqui, a gente tem que botar a propriedade dos arquivos para o usuário www-data, que é o usuário do Apache. Aqui o erro de propósito. A gente tem que acessar o PHP-MyAdmin, ele não renderiza o PHP, porque ele não tem o PHP instalado ainda, a gente só instalou o Apache. Vamos colocar aqui a instalação do PHP. Acessei ele na console do nosso host, da nossa máquina virtual. O comando de instalar o PHP é esse, né? Sudo apt install PHP, o "-y" para confirmar nas iterações. Ele já vai instalar o PHP 8.3, que é a versão mais recente. Vamos instalar aqui também esses módulos que para a gente faz sentido, que é de integração com PHP, integração com banco de dados e uns demais aqui. Para os sistemas que a gente vai instalar, é possível deles terem independência deles, então a gente já se adianta. Essa parte é o PHP Extensions. Ali, o primeiro PHP MySQL, o segundo PHP MString, o terceiro PHP BCMatch, PHP Zip e demais. Instalamos, agora conferindo aqui, né, como é que foi a instalação. Tá aí todos os módulos do PHP 8.3, as extensões e os módulos.
Atualizando aqui a página do PHP após instalar o PHP, ele já renderiza certinho, né? Já mostra ali os dizeres. E a gente consegue visualizar o nosso console do banco de dados. Caso ele pedisse, como vai pedir adiante, a credencial para logar, a gente vai usar aquelas que a gente botou lá no arquivo, né? O root e a senha administrador. Aqui a gente já está acessando o PHP MyAdmin no nosso servidor local, recém-instalado. Por enquanto aqui sim, outros bancos de dados, é só o padrão do MySQL, Information Schema, MySQL. Aqui a gente pode mudar a apresentação do visual do nosso gerenciador e mudar o idioma também. Vou botar aqui português Brasil. Então, por aqui a gente pode criar bancos, setar permissões de usuário, configurar, instalar, criar usuários novos, setar permissões de bancos, etc. Aí agora, fazer o upload dos outros sistemas que ficaram faltando. A gente já tem o PHP MyAdmin instalado para intervir no banco se a gente precisar, e vamos subir com os demais, da mesma forma, pedindo para extrair os arquivos compactados. Aí ele subiu ali o Joomla, o Moodle e o WordPress. Quando a gente marca aquela opção, ele automaticamente já descompacta e exclui os arquivos zip. Aquele mesmo passo que a gente fez com o PHP MyAdmin, de copiar o diretório de dentro, trazer ele para fora para ficar na raiz do diretório HTML, a gente vai fazer aqui também. E excluir os diretórios vazios. O Moodle também vai ter lá um diretório interno, a gente copia, traz aqui para o /HTML, cola e apaga ali o diretório anterior do Moodle. O único que a gente não precisa fazer isso é o Joomla, que ele já é o diretório, então a gente só vai renomeá-lo. Não tem que copiar nada lá de dentro. E vamos fazer aquele passo de trocar a propriedade desses 3 diretórios, vou colocar para o usuário do Apache, que é o www-data, bota aqui recursivamente para aplicar para todos os diretórios e subarquivos internos. E vamos trocar a permissão só para garantir, botar aqui a permissão 0775, que é essa permissão que o usuário pode, recursivamente, né, que o detentor dos arquivos pode executar e gravar, e os demais sistemas não, só a leitura. Agora vamos instalar aqui o primeiro, que é o nosso WordPress. A gente não... Ele já cai, né, na tela de configuração quando a gente vai fazer qualquer instalação dessa. Aí ele pede aí o banco de dados, o usuário, eu vou deixar o banco de dados WordPress mesmo, o usuário root, assim, administrador, para ele conectar no banco de dados vai ser o localhost. Se fosse um ambiente de produção, né, que o servidor de banco de dados fosse um outro host, seria ele colocar o IP dele. Ele dá um erro porque ele não reconhece o banco com aquele nome. Aí eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou acessar o PHP MyAdmin, aqui é o root, administrador, vou aqui em banco de dados, vou criar aqui um banco, WordPress. E vou voltar aqui na instalação, vou pedir para ele tentar novamente, vou confirmar aqui o nome dele. E eu vou enviar. Ele já reconheceu a instalação do banco de dados e agora vai sair fazendo o restante do processo quando eu clicar aqui em instalar. Se a gente olhar aqui o banco de dados do WordPress, por enquanto vazio, né? Aqui ele já avançou, já aparece, já mudou lá a tela de instalação, já pergunta aqui quais credenciais a gente quer usar. Eu botei aqui o administrador, sem administrador, título do site, toques especiais, botei um usuário qualquer aqui de e-mail e pronto, já conseguimos aqui acessar o nosso site, administrador, já estamos aqui logando no nosso WordPress recém-instalado. Vou criar aqui um artigo só de ilustração. Aqui, né, posts, adicionar novo post. Para atividade, por enquanto, essa parte de fazer uso dos sistemas eu não requisitei, mas instalar mesmo mostrar que conseguiu chegar lá.
Às vezes ele tem um lag aqui para carregar, mas é normal. Dependendo do hardware que você estiver utilizando. Voltando aqui então, vou criar esse post novo. Aqui é a cara do site, né, recém-instalado. Ele já criei essa postagem Olá Mundo. Vou criar aqui uma postagem nova, que é o WordPress instalado. Vão ficar dois artigos publicados lá na home, né? Aí, Olá Mundo e o WordPress instalado. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é mudar características do WordPress, né? Por exemplo, né, da paleta de cores, aqui dos estilos, do tamanho da fonte, do tipo de fonte, da tipografia, etc. E ilustrando também, a gente poderia mudar até a aparência do site com outro design. Aqui, ó, em aparência. Vou pegar aqui esse segundo aqui, ó. A gente vem aqui em ativar. E aí, olhando o site de novo, que é o localhost WordPress. Vou ativar esse daqui, ó, 24. Repara que a cara do site já muda. A gente tem uma certa flexibilidade em customizações. Dando sequência agora, vamos ver o Joomla. Mesma coisa, você já cai no diretório dele, ele já pede ali as credenciais, já pede as informações que ele vai utilizar na credencial para fazer a instalação. Aqui o usuário, botei o administrador, sem administrador, como padrão, né? Um e-mail aqui qualquer. A configuração do banco de dados localhost. Vou botar aqui que o banco vai chamar JoomlaDB, né? E aí ele já sai fazendo a configuração. É bem mais rápido do que o Moodle, por exemplo, que tem muito mais tabelas, né? Aqui é administrador, senha. Já conseguimos acessar aqui o nosso Joomla recém-instalado. Aqui, se a gente quisesse ajustar a linguagem dele, como a gente fez lá no WebMin, por exemplo, né? A gente tem que instalar o pacote de idiomas e colocar aqui esse pacote de idiomas ali em gerenciamento de linguagens, que ele vai ser utilizado na interface aqui do site e também na interface de administração. Então a gente bota ele como padrão e repara que já mudou aqui a cara. Por fim, e não menos importante, a instalação do nosso Moodle, localhost/Moodle. O Moodle, diferente dos anteriores, ele tem um conjunto de avaliação ali de checagem mais amplo. Aqui vamos botar a instalação na linguagem português Brasil. E o que eu quero dizer, né, por essa verificação mais ampla, ele tem uma listagem que mostra ali se os serviços estão rodando. Importante a gente configurar aqui o diretório do Moodle, esse diretório de dados. E ele não fica dentro do HTML, ele fica um nível antes, né, que é ali em /var www. Então vamos criar aqui, ó, Moodle Data, criar um novo diretório. Vamos dar a permissão para ele, para o usuário www-data. Permissão não, propriedade, né? A permissão 0755. E a propriedade a gente vai colocar para o www-data, que é o usuário do Apache. Ele vai deixar de pertencer ao root e vai pertencer ao usuário do Apache. Tools, Change Ownership. Aqui, né? www-data. Estou botando recursivamente de onda, né? Porque ele está vazio. Não precisaria, a rigor. Feito isso, a gente pode continuar aqui a instalação do Joomla. Se não tivesse esse diretório na instalação, ele acusaria que não consegue, que não encontra o diretório ou que não tem permissão de escrita nele. Ele grava arquivos e configurações dentro desse diretório. Voltando lá para a instalação. Aqui, ó, voltando para a instalação www.var-moodle-data. Aqui a configuração do banco de dados vai ser na MySQL, como a gente já vem utilizando. Localhost, o banco Moodle, que é o que ele vai criar. O usuário, de novo, vamos aqui o root, a senha administrador.
Aqui a gente não precisa mexer em nada, isso aqui pode ser tudo padrão, né? Prefixo, porta e o socket. Agora que ele vai rodar aquele script que eu comentei, que ele verifica se as dependências todas do Moodle estão atendidas ou se precisaria fazer mais alguma coisa. Antes de confirmar ali para ele sair rodando, vou só mostrar aqui ó, o banco do Moodle. Ele conseguiu criar já, mas está vazio. Agora eu vou botar aqui do lado, eu vou dar sequência aqui instalação. Moodle quer dizer Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ambiente dinâmico de aprendizagem modular. Formidável. Confirmando aqui, ele já começa o procedimento dele. E o Moodle é um pouquinho mais demorado que os demais. Ele vai mostrar ali essa tela, que ele mostra quais são as dependências que já estão atendidas e o que a gente precisaria fazer para ajustar. Ele deu ali que é importante ter essa dependência do PHP Extension int.l. Vou fazer a instalação dela aqui, ó. Abrir aqui o terminal, aqui no nosso WebMin, né? Tools, terminal, e a instalação dessa dependência é sudo, né? Superusuário, apt get install. php-int.l. Bota aqui a senha que ele pede, ele termina de atualizar. Ele tem uma outra aqui, ó, essa PHP Extension SOAP. A gente não está utilizando nenhum WebService, então não vou instalar não. Se fosse fazer uso, seria o caso de fazer a instalação. Como ele já instalou lá a dependência que estava faltando, a gente tem que restartar aqui o Apache para ele recarregar essa configuração e aí quando o script lá do Moodle for reverificar se a dependência está atendida, ele conseguir encontrar. No caso ele encontrou, já até sumiu com ela. Ele está reclamando aqui agora dessa outra configuração, que é do máximo de input, a variável de máximo input. A gente vai configurar ela aqui dentro de etc, php, Apache, PHP 8.3, Apache 2 e no arquivo php.ini. Ele está reclamando da variável maxInput vars. Vamos pesquisar essa variável aqui no arquivo. Naquela opção de editar o arquivo, né, ele abre aqui, você pode dar um Ctrl F e localizar justamente a sentença. Então aqui no arquivo, no modo edição. Aqui eu coloquei aqui a variável maxInput var, vou botar ela aqui com 8000. Ctrl S para salvar. Temos que reiniciar o Apache de novo para ele conseguir pegar essa configuração. Reiniciamos, atualizamos aqui a página do Moodle novamente para ele rechecar aqui o sistema. E ele vai ver que esse parâmetro já está atualizado dentro do que ele precisa. E ele dá essa mensagem verde ali, ó. O ambiente do seu servidor reúne todos os requisitos mínimos. Então a gente já pode dar sequência à instalação. Que ele vai criar as tabelas lá no banco e popular com os pré-configurações que ele tiver. Dando sequência aqui. Aí o Moodle já criou as tabelas e está fazendo agora a carga dos dados nessas tabelas. Ele dá essa outra imagem para a gente atualizar a base de dados. Se a gente ficar insistindo enquanto ele está atualizando, ele vai dar essa mensagem pedindo para a gente aguardar. Finalizando o processo, aparece já pedindo as credenciais que a gente vai utilizar no sistema. A identificação do usuário, vou botar aqui administrador, como já vem utilizando. A senha, vou botar também administrador. O Moodle pede que tenha um número, né, e um caractere. Vou botar aqui então administrador 1, exclamação. Vou botar aqui um e-mail qualquer. Atualizar. Com isso, ele vai pedir ainda para a gente botar o nome do servidor, né, que a gente vai querer utilizar.
Vou botar aqui, né, o nosso LMS experimental. Alvo experimental. Vou botar aqui o nosso fuso horário. Salvo as mudanças. E já conseguimos acessar o nosso Moodle. Ele pede esse e-mail ainda de suporte técnico. Deixa eu botar aqui. E pronto, já conseguimos acessar aqui o nosso Moodle. Já logados, né? E já temos aqui as opções, né, de painel inicial, painel de curso. Vou testar aqui o login. Administrador, administrador 1 com A maiúsculo e 1 exclamação. Foi. Aqui eu poderia já criar os cursos, né, adicionar usuários, etc. Que é o que a gente vai ver agora na C2. É isso. Quaisquer dúvidas, fique à vontade para me contactar. Um abraço e bons estudos.